Oi, aqui é a Krista da Secret Yarnery. Hoje vamos fazer esse fabuloso suéter de 2 quadrados da vovó. 2 quadrados da vovó. Só isso. Eu mostro como fazer. Você pode usar sobras de lã e mudar o jeito de usar. Também pode ser usado para baixo, como uma blusinha de verdade. Ele é fechado atrás, ou você pode usar ele para cima ou para baixo nas costas, dependendo do seu look. Adorei! Você também pode usar ao contrário, deixando ele baixo nas costas e fechado na frente. Fofo, né? É tão bom fazer seu sweater cropped de 2 quadrados da vovó. Você vai precisar de fio. Eu só uso fio acrílico de espessura média e escolhi 8 cores diferentes. Então, um tom escuro e um claro de roxo, um tom escuro e um claro de azul meio verde água. Eu sei que eles não combinam, mas eu amo essas duas cores. Um tom escuro e um claro de rosa, e um tom escuro e um claro de verde. Além disso, é claro, eu usei um pouquinho de branco. Então, a menor quantidade de fio ou suas sobras, porque esse é um ótimo projeto para aproveitar restos, seria o segundo conjunto de cores bem aqui. Nós usamos só isso aqui, é só uma pequena quantidade. A segunda menor quantidade são os verdes bem aqui. E depois, a próxima menor quantidade é o rosa. E as cores que você tem em maior quantidade vão ser aquelas com as quais você começa no meio. Se você estiver fazendo do mesmo tamanho que eu agora, isso serve para uma pessoa de tamanho médio. Se você quiser fazer maior, é só adicionar mais carreiras. Você também pode adicionar mais carreiras de branco. Você pode fazer do jeito que quiser. Pode só usar o que tiver de fio, nem precisa fazer listras como eu fiz. No total, eu usei 550 gramas de fio. Usei uma agulha de crochê de 6 milímetros. Você também vai precisar de uma tesoura e uma agulha para costurar as pontas. Aqui estão os marcadores de tempo para retomar. Vamos começar. Para começar seu suéter Granny, basta pegar a cor inicial. Você pode usar uma corrente de 3 elos ou um anel mágico. Eu prefiro o anel mágico. Também vou ensinar a fazer um anel de 3 correntes neste tutorial. Mas sinta-se livre para usar o anel mágico, se preferir. Vamos simplesmente fazer um nó corrediço do jeito que você costuma fazer. Aperte, coloque na sua agulha e faça 3 correntes. 1, 2 e 3. Agora, na nossa primeira corrente. Bem aqui em cima do nosso nó, bem ali. Nós só vamos inserir a agulha para deslizar uma laçada dessa corrente na sua agulha e apenas girar a agulha. Queremos que o nosso fio e o nosso fio solto fiquem em formato de U embaixo da agulha. E queremos incluir o fio solto nisso. Então, segure essa abertura com o dedo e o polegar. Passe o fio para fazer um ponto baixíssimo, ainda segurando aberto. E faça 3 correntinhas. 1, 2, 3. Isso conta como nosso primeiro ponto alto. E no centro desse anel, onde estamos segurando aberto, 2 pontos altos. 1 e 2. Corrente 1. Solte o centro, que já está aberto nesses pontos. E faça mais 3 pontos altos no anel, cuidando para passar sobre a ponta do fio. Então, aí está 1, 2 e 3. Corrente 1. Os espaços de corrente 1 vão ser nossos cantos. E no centro do nosso anel, passando por cima da nossa ponta, 3 pontos altos. Se eu estiver rápido ou devagar demais, você pode ajustar minha velocidade clicando na engrenagem do vídeo. Então, aqui estão nossos 3 lados. Eu só vou pegar meu anel e empurrar meus pontos para trás, porque quero mais espaço. Quero todos os meus pontos lado a lado. Faça uma corrente e, no centro do anel, ainda passando sobre o fio. 3 pontos altos. 1, 2
e 3. Se você for juntar e continuar com essa cor, vai fazer um ponto baixo no topo da nossa corrente. Bem ali, queremos 2 alças na nossa agulha. É só colocar a agulha, puxar o fio de volta e fazer um ponto baixo. Agora, segure o espaço aberto com o dedo e polegar e faça 2 correntinhas, que contam como o primeiro ponto alto. E dentro do espaço onde estamos segurando aberto, esse canto faça 2 pontos altos. 1 e 2, então isso conta como nossos 3 primeiros pontos altos. E você também pode colocar um marcador de pontos nesse espaço para saber onde parar. Enquanto você trabalha ao redor com a mesma cor, no meu caso, estou trocando de cor para mudar de cor, ou para terminar sua carreira e trocar de cor. Nós vamos fazer uma correntinha depois desse último ponto alto. Então, faça uma correntinha e vamos fechar com um ponto baixíssimo no mesmo lugar. No topo da correntinha, una com um ponto baixíssimo e faça uma correntinha. Corte o fio, deixando ponta longa para costurar com a agulha. Depois, puxe sua agulha para cima e passe o fio por dentro, apertando bem para prender e finalizar. Isso conclui a primeira carreira. Agora vamos começar a segunda carreira. Coloque sua agulha no espaço antes da união, ou seja, naquele espaço de uma correntinha antes da união. Pegue uma laçada da sua próxima cor. Na sua agulha, passe pela laçada, faça um ponto baixíssimo com os 2 fios para unir. Deixe a ponta solta, apenas segurando-a na parte de trás do seu trabalho e faça 2 correntinhas, 1 e 2. Isso conta como nosso primeiro ponto alto, e no mesmo lugar, faça 2 pontos altos. 1 e 2. Para o próximo espaço. É aí que está a nossa união. Quero trazer esse fio para frente e para aquele canto. 3 pontos altos. Uma corrente e 3 pontos altos. Então, aqui está 1. 2. 3. Uma corrente, mais 3 pontos altos nesse mesmo espaço. Se você quiser acompanhar com um padrão escrito, todos os meus padrões estão disponíveis no meu site, secretyarnery.com. E todos os meus padrões são escritos em inglês simples, como se eu estivesse sentada aí do seu lado, exatamente assim. E vamos fazer isso nos próximos 2 cantos. Cada um desses cantos vai receber 3 pontos altos, uma corrente e 3 pontos altos. Vá para o próximo espaço. 3 pontos altos. Uma corrente e 3 pontos altos. Você pode pausar o vídeo, terminar esse último canto, 3 pontos altos, uma corrente e 3 pontos altos no mesmo espaço. Lembre-se, você pode segurar o canto e deslizar os pontos para trás para dar mais espaço ali. Te encontro quando estiver aqui. Quando você voltar ao espaço inicial, podemos deslizar os pontos para frente e ganhar mais espaço na corrente, deixando os pontos bem assentados e planos. E vamos terminar com 3 pontos altos, todos naquele mesmo espaço onde começamos. Aqui tem 2 e 3. Se você for continuar com essa cor, a gente só vai entrar no topo da nossa corrente, com 2 fios em cima da nossa agulha. Faça um ponto baixo para unir, segure aberto com seu dedo e polegar e faça 2 correntinhas para dar altura. Isso conta como nosso primeiro ponto alto, e faça mais 2 pontos altos nesse mesmo espaço. E você pode colocar um marcador de pontos nesse espaço só para marcar onde está o seu canto, onde vamos finalizar quando der a volta. Se você for unir e finalizar, se terminou com essa cor, depois do seu último ponto alto, vamos fazer uma correntinha e vamos fechar com um ponto baixíssimo no topo da nossa correntinha para unir. Então, ponto baixíssimo para unir. Uma correntinha. Para prender o seu fio, corte o fio deixando uma ponta longa o suficiente para costurar com uma agulha depois.
Puxe a agulha para cima, trazendo o fio e aperte bem para fixar. E assim, terminamos a segunda carreira para começar a terceira carreira. Basta colocar sua agulha no espaço antes da união, pegar uma laçada da próxima cor na agulha, puxar, fazer um ponto baixíssimo com os dois fios para unir. Solte a ponta do fio, segurando-a atrás do seu trabalho, e faça 2 correntinhas, 1 e 2. Isso conta como nosso primeiro ponto alto. E no mesmo lugar, 2 pontos altos. E 2 no espaço ao lado, 3 pontos altos. 2 e 3 no próximo espaço. Vamos apenas trazer essa ponta para frente para podermos trabalhar sobre ela enquanto fazemos nosso canto. E nosso canto são 3 pontos altos. Uma corrente e 3 pontos altos. Então, aqui estão nossos primeiros 3, uma corrente e mais 3 pontos altos. Nesse mesmo espaço, assim mesmo, no espaço ao longo do lado, 3 pontos altos. E no canto, você vai fazer um canto. Cantos. 3 pontos altos, uma correntinha e 3 pontos altos. Tudo no mesmo espaço do canto. Aqui estão os 3 pontos altos e uma correntinha. Deslize esses pontos para trás para dar mais espaço e faça mais 3 pontos altos nesse mesmo espaço do canto. No espaço ao longo do lado, 3 pontos altos. E no espaço do canto, um canto. 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Você pode pausar o vídeo, fazer seu canto e, na lateral, 3 pontos altos. Te encontro aqui quando voltar para onde começamos. Podemos mover esses pontos para frente, dando mais espaço na correntinha. E vamos finalizar com 3 pontos altos no mesmo espaço do canto onde começamos. 1, 2 e 3. E novamente, se você for unir e continuar, você vai unir com um ponto baixo no topo daquela corrente. Então, ponto baixo para unir. Segure o espaço aberto com o dedo e polegar e faça 2 correntinhas, que são nosso primeiro ponto alto. Enrole o fio e, nesse espaço, faça 2 pontos altos. Para finalizar, ou para começar o seu leque, ou para começar a carreira e finalizar o leque. Você pode usar um marcador de pontos para indicar onde vai terminar enquanto trabalha ao redor. Se você for unir e finalizar, faça uma corrente e um ponto baixíssimo. Una no topo da corrente de 3 pontos e faça uma corrente. Corte o fio, deixando ponta longa para costurar com a agulha. Depois, puxe sua agulha para cima junto com o fio e aperte bem para prender. E assim terminamos a terceira carreira. Para começar a quarta carreira, insira sua agulha no espaço. Antes de unir, vamos apenas alternar onde estamos unindo o fio para que fique equilibrado. E pegue a próxima cor, coloque a laçada do fio na agulha, puxe, faça um ponto baixíssimo com os 2 fios para unir. Solte a ponta do fio, segurando-a apenas na parte de trás do seu trabalho e faça uma corrente. 2, 1 e 2. Isso conta como nosso primeiro ponto alto. E no espaço, 2 pontos altos para começar nossa carreira. E em cada espaço ao longo do lado, 3 pontos altos em cada um. Então, cada carreira do nosso quadrado da vovó vai aumentar um espaço ao longo dos lados. É assim que nosso quadrado da vovó vai crescer. Então, nessa carreira temos 2 espaços. Na próxima carreira, vamos ter 3 espaços, depois 4 espaços, e assim por diante. Então, 3 pontos altos em cada espaço ao longo do lado, e nos cantos são 3 pontos altos, uma correntinha e mais 3 pontos altos.
Então, traga essa ponta para frente para que possamos trabalhar sobre ela um pouco. Enrole o fio e faça 3 pontos altos, uma correntinha e mais 3 pontos altos nesse espaço do canto. Tem 2. 3. Uma correntinha. Você pode deslizar esses pontos para trás se precisar de mais espaço e fazer mais 3 pontos altos nesse mesmo espaço do canto. Você pode pausar o vídeo e seguir trabalhando ao redor. 3 pontos altos em cada espaço ao longo dos lados. E nos cantos, 3 pontos altos, uma correntinha e 3 pontos altos ao redor de toda uma peça. E eu vou te encontrar quando você chegar bem aqui, onde começamos. Quando você voltar para onde começamos. Queremos terminar com nossos 3 pontos altos nesse mesmo espaço. Só para finalizar esse canto. Então, 3 pontos altos no mesmo espaço onde começamos. E agora, se você quiser unir o final, podemos fazer uma correntinha e um ponto baixíssimo no topo daquela correntinha para unir. Esse fio é um pouco escuro, mas basta fazer um ponto baixíssimo e uma correntinha. Para prender, corte e puxe o fio com a agulha para cima, passando-o por dentro e apertando bem. E esse seria o final para mim. Mas eu vou continuar. Então, para continuar, eu vou simplesmente unir com um ponto baixo bem no mesmo lugar. No topo daquela correntinha, 3 pontos baixos para unir. Vou segurar esse espaço do canto aberto com meu dedo e polegar, faço 2 correntinhas. Isso conta como meu primeiro ponto alto. Dê uma laçada no fio e no mesmo espaço, faça 2 pontos altos, 1 e 2. E agora você pode continuar. Coloque um marcador de pontos nesse mesmo espaço, na base desses pontos altos que acabamos de fazer. Isso vai marcar onde terminamos enquanto damos a volta. Agora, há 3 espaços ao longo do lado. Então, faça 3 pontos altos em cada espaço ao longo do lado e nos cantos. 3 pontos altos, uma corrente e 3 pontos altos ao redor de toda a volta. Você pode pausar o vídeo e seguir trabalhando. 3 pontos altos em cada espaço ao longo do lado. Aqui tem 1, 2 e 3 em cada espaço ao longo do lado. 3 pontos altos. E nos cantos, faça 3 pontos altos, uma corrente e 3 pontos altos. Então, pause o vídeo, continue trabalhando por toda a volta e eu te encontro quando você chegar de volta aqui no seu marcador de pontos, quando você voltar ao seu marcador de pontos. Para unir e continuar, vamos unir com um ponto baixo. Então, é só fazer um ponto baixo no topo da nossa corrente para unir. E se você for unir e finalizar, eu vou fazer uma corrente e vou fazer um ponto baixíssimo no topo da corrente. Eu quero 2 fios em cima da minha agulha. Faça uma corrente para prender o fio. Corte o seu fio, deixando uma ponta longa o suficiente para costurar com uma agulha. Puxe a agulha para cima e passe o fio por dentro, apertando bem para prender. Assim você finaliza essa 5ª carreira. Agora você pode prosseguir, unindo outro fio ou continuando com a mesma cor, até que o seu quadrado da vovó fique do tamanho que você deseja, ou seja, da borda do seu pescoço até cerca de 1 polegada acima do seu pulso. Então pause o vídeo, continue trabalhando e eu te encontro quando você tiver um grande quadrado da vovó pronto. Eu terminei o meu quadrado. Eu fiz 22 carreiras para o meu tamanho de suéter. E isso dá 23 polegadas de largura em qualquer direção. E agora nós só vamos finalizar aquele último canto. Então, vamos fazer uma corrente e um ponto baixíssimo para unir. Então, faça um ponto baixíssimo no topo daquela corrente e faça uma corrente. Para prender o seu fio, corte o fio deixando uma ponta longa o suficiente para costurar com uma agulha depois. Puxe a agulha para cima, passe o fio por dentro e aperte para fixar. Agora, faça mais um desses quadrados, mas não arremate o fio. Vamos continuar usando esse fio. Então, faça o próximo quadrado exatamente igual, com o mesmo número de carreiras, mas não una o último canto. Volte aqui comigo. Então, este é o meu segundo quadrado.
E ao invés de fazer uma correntinha e um ponto baixíssimo, nós vamos apenas unir com um ponto baixo. Então, eu só vou inserir minha agulha no topo daquela correntinha e fazer um ponto baixo para unir. Isso me deixa um pouco mais centralizada, não lá de um lado. Faço uma correntinha e um ponto baixo nesse primeiro ponto. Bem ali, um ponto baixo. Agora podemos girar um pouco o nosso trabalho. Vamos trabalhar ao longo dessa borda, fazendo um ponto baixo em cada ponto. Isso vai ficar ao longo do nosso decote. Queremos que ele tenha um pouco da firmeza do ponto baixo. Então, pause o vídeo e continue trabalhando, fazendo um ponto baixo em cada ponto. E eu vou te encontrar no final dessa carreira. Então, quando você chegar nesse próximo canto, volte aqui comigo. Estamos fazendo isso só nessa borda. Então, eu fiz um ponto baixo em cada ponto e ainda não fiz nada no meu canto. Agora, vou pegar meu segundo quadrado. Não importa em qual canto estamos trabalhando. E, no nosso primeiro canto, vou começar um ponto baixo. Então, só vou puxar o fio para trás e deixar essas duas alças na minha bulha. E vou entrar no canto do próximo quadrado e também começar um ponto baixo. Então, é só puxar o fio para trás e agora tenho 3 alças na minha agulha. Vou laçar e finalizar todas essas alças juntas. Então, laço e tiro as 3 de uma vez. Então, aí está a nossa união. Agora, vamos apenas girar o trabalho para que a linha ou o quadrado gratidão finalizado fique acima e o que estamos fazendo fique à nossa frente. E vamos apenas entrar naquele primeiro ponto e fazer um ponto baixo. E um ponto baixo em cada um desses 3 primeiros pontos. Então, aqui está o número 2, aqui está o número 3. Agora, para o trabalho acima. Vamos entrar naquele terceiro ponto. Então, 1, 2, 3. No terceiro, vamos apenas entrar e fazer um ponto baixíssimo. Então, 3 pontos baixos, um em cada ponto. No bloco em que estamos trabalhando, então, 1, 2, 3. Tire sua agulha do caminho. Então, apenas puxe ela em sua direção e depois olhe para o bloco acima. Queremos entrar na terceira. Então, 1, 2, 3, vamos nesse ponto aqui e fazemos um ponto baixíssimo para unir. Dessa forma, seu suéter não fica tão rígido. Ele fica um pouco mais maleável, com um estilo mais parecido com o de square de vovó, e fica um pouco mais plano, não tão grosso. Então, um ponto baixo em cada um dos próximos 3 pontos. 1, 2, 3. Tire sua agulha do caminho, conte 3 pontos acima de 1, 2, 3. Nós vamos entrar no terceiro. Então, faça um ponto baixíssimo no terceiro ponto do bloco que terminamos. E 3 pontos baixos em cada um, ou seja, 3 pontos baixos, um em cada. No ponto do quadrado granny em que estamos trabalhando, e então faça um ponto baixíssimo no terceiro ponto do bloco acima. Vamos continuar até alcançarmos nosso marcador de pontos. Só para unir, essa será a parte de trás do meu suéter. Então, um ponto baixo em cada um dos 3 pontos do bloco em que estamos trabalhando. E então um ponto baixíssimo no terceiro ponto do bloco ao qual estamos unindo. Ou seja, no nosso bloco já finalizado. Vou fazer isso mais uma vez, ou quantas vezes você precisar. Para o seu tamanho de suéter, você pode personalizar facilmente dessa forma, deixando-o mais aberto ou mais fechado. Então, aqui estão meus 3. Então, pulando 2 e no terceiro, vamos fazer um ponto baixíssimo. Então, um ponto baixíssimo. Vou tirar esse marcador de pontos. E agora, vamos fazer um ponto baixo em cada ponto até chegarmos mais perto do final.
Assim, você pode pausar o vídeo e seguir fazendo um ponto baixo em cada ponto, até chegar ao outro lado, quando você chegar ao final deste lado. Eu tenho um conjunto de 3 restantes, e vou apenas fazer um ponto baixíssimo para unir com os 3 do outro lado. Então, você pode contar seus pontos. 1, 2, 3. Eu vou entrar no quarto ponto, então vou apenas colocar minha agulha, deixando esses 3 para combinar com os 3 deste lado. Só vou fazer um ponto baixíssimo. E então terminar meus 3 pontos baixos. Neste lado do meu suéter. No espaço, um ponto baixo. E no espaço do outro lado, que é bem aqui, eu vou fazer um ponto baixíssimo para unir e uma correntinha. Agora, corte o fio, puxe a agulha para cima e passe o fio por dentro, apertando para fixar. E aqui está a frente do nosso suéter. Agora, coloque as mangas junto com a frente e as costas, uma em cima da outra, com os lados bonitos voltados para dentro. Agora, vamos marcar onde queremos abrir. Então, aqui estão nossos ombros, e isso vai ficar embaixo das axilas, ao redor do nosso tronco. Então, essa é a área do nosso tronco. Você pode medir ao redor da sua parte mais larga, e talvez tirar uns 5 centímetros, 2,5 de cada lado, para dar espaço para o crochê esticar. Claro, se quiser que fique mais soltinho, use sua medida correta. Então, eu estou pulando 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 blocos de cada lado. Eu só estou marcando eles com um marcador de pontos assim. E nós vamos começar, vamos unir o nosso fio onde esses marcadores de pontos estão. Então, vamos unir o nosso fio. E então, vamos unir embaixo da nossa manga. E depois vamos trabalhar ao redor dessa borda bonita só para finalizar nosso punho. Então, para começar, eu vou entrar naquele ponto bem antes do espaço. Bem ali. E vou fazer isso dos dois lados. Então, eu tenho meus 3 pontos bem ali. Vou entrar no ponto antes. Só para dar um reforço extra. Força, eu acho. Então, laçada de fio na sua agulha, passe por esses 2 pontos, faça um ponto baixíssimo com as 2 pontas para unir, solte a ponta do fio e faça uma correntinha. Então, isso conta como nosso primeiro ponto. Agora, vire o seu trabalho para o lado. Temos nossos V's bonitinhos. E você pode tirar os marcadores de ponto se eles estiverem atrapalhando. Agora começamos com o primeiro ponto desta concha. Então, temos 4 fios de lã daquele primeiro ponto. E você também pode colocar seu dedo no espaço depois dessas conchas, só para garantir que seus pontos estejam alinhados. Então, há 4 fios de lã. Nós vamos pegar apenas os 2 do meio. Então, esses 2 fios centrais de lã, é aí que vamos fazer todos os nossos pontos, nesses 2 fios centrais. Isso vai ajudar a nossa união a ficar um pouco mais plana e um pouco mais maleável. Então, pegue esses 2 fios centrais, um de cada quadrado, um de cada lado, e faça um ponto baixo. E no próximo ponto, pegue aqueles 2 fios centrais e faça um ponto baixo. Você pode fazer ponto baixíssimo, mas eu acho que não fica tão bonito. Você pode fazer o ponto baixíssimo mais apertado do que o crochê. Então, eu prefiro só fazer crochê mesmo, então pontos baixos até o final. E a gente só pega a alça de trás da parte que está na nossa frente. E a primeira alça, ou a alça da frente, da que está atrás. Então, 2 alças centrais e depois um ponto baixo. Por todo o comprimento do nosso trabalho. E lembre-se também de manter o dedo nos 2 espaços, só para garantir que seus pontos fiquem alinhados. E se você fizer isso a cada 3 pontos e eles não estiverem alinhados, apenas vá onde parecer mais fácil. Você não precisa entrar em cada ponto. Se você pular um, tudo bem, vai dar certo, ninguém vai saber.
Então, é só alinhar cada 3 pontos. E entrar nessas alças centrais com um ponto baixo. Você pode pausar o vídeo. Continue trabalhando sem pressa, fazendo um ponto baixo em cada par de alças centrais, por toda a chunha da axila. E eu vou te encontrar quando você chegar ao final do nosso trabalho, bem aqui no punho, bem ali. Então, quando você chegar ao canto, nós vamos entrar no espaço do canto de ambos os quadrados. Então, totalmente nesses espaços de canto. E faça 2 pontos baixos, 1 e 2. Faça uma corrente. E agora vamos girar o nosso trabalho e trabalhar no lado bonito. Então, é assim que a nossa união fica embaixo da manga, bem arrumadinha. E agora, no lado bonito do nosso trabalho, vamos fazer um ponto baixo em cada ponto. Se você é iniciante no crochê, pode marcar esse primeiro ponto baixo com um marcador. Acabamos de marcar onde vamos começar e lembre-se, o nosso segundo ponto está bem aqui. Então, cada ponto recebe um ponto baixo. Então, isso é super fácil. Você pode pausar o vídeo e seguir trabalhando ao redor, fazendo um ponto baixo em cada ponto da manga. E eu te encontro quando você chegar de volta aqui no seu marcador de pontos, ou onde a gente uniu embaixo da nossa manga. Quando você estiver chegando mais perto do marcador de pontos, só lembre de fazer seu ponto baixo no espaço. Agora fazemos um ponto baixíssimo no mesmo local do marcador de pontos. Você pode tirar o marcador de pontos e fazer um ponto baixíssimo para unir e uma correntinha. Isso vai segurar o seu fio para que ele não desmanche. Corte o fio, deixando uma ponta longa para costurar com agulha. Puxe a sua agulha para cima. Passe o fio por dentro, aperte bem para prender. Assim mesmo. E agora faça o mesmo na outra manga também. Agora, tudo o que falta é contornar essa borda de baixo. Então, vamos fazer a mesma coisa. Um ponto baixo em cada ponto. Super fácil. E vamos unir o nosso fio em um desses cantos. Não importa qual canto. É só escolher um e vamos unir o nosso fio. Eu só vou passar por trás desse ponto ali e pegar uma laçada. Do fio da mesma cor. Coloque na agulha, puxe e faça um ponto baixíssimo. Una com os 2 fios e solte a ponta. Faça uma corrente. Isso conta como nosso primeiro ponto baixo. Então, agora eu vou pular esse ponto aqui e trabalhar no segundo, porque aquela primeira corrente conta como nosso primeiro ponto. Assim mesmo, essa parte vai ficar embaixo do nosso corpo, onde o suéter vai ser mais esticado, então não precisamos colocar pontos extras. Agora, faça um ponto baixo em cada ponto, igual fizemos nas mangas. Você pode pausar o vídeo e me encontrar quando chegarmos bem aqui no centro. Quando chegarmos ao centro, a nossa união, eu já fiz o último ponto e aqui está o nosso canto. Além disso, inicie um ponto baixo, traga o fio de volta ao canto e pule para o próximo espaço do canto para começar outro ponto baixo. Estou com as 3 alças na minha agulha, vou laçar e tirar todas as 3 alças. Isso vai formar um ponto, mas também vai manter o centro bem firme. E então, nosso primeiro ponto é bem no nosso primeiro ponto. Então, faça um ponto baixo no primeiro ponto e agora pause o vídeo, continue trabalhando ao redor. Um ponto baixo em cada ponto. E agora, eu vou te encontrar. Quando você chegar à sua união ou ao seu canto, bem aqui, e quando chegar à nossa união, basta trabalhar nesse último ponto. Então, aqui estão meus 3 pontos baixos em cima dos meus 3 pontos altos. E agora por trás desse ponto.
igualzinho aonde unimos o fio do outro lado. Eu só vou colocar minha agulha e começar um ponto baixo, e depois no primeiro ponto. Bem ali, eu só vou colocar minha agulha e começar outro ponto baixo. Então, tenho 3 laçadas na minha agulha, dou uma laçada e tiro todas as 3 laçadas. E isso meio que fecha ali. Une com pontinhos bem bonitos. Gire seu trabalho para que você possa trabalhar ao longo do outro lado do seu suéter. E um ponto baixo em cada ponto. Por todo esse lado, você pode pausar o vídeo e continuar trabalhando. Quando você chegar ao centro, eu vou entrar nesse espaço e começar um ponto baixo bem no meio. E logo atrás, vamos direto para o próximo ponto. Vou começar o segundo. Então agora tenho 3 laçadas na minha agulha, dou uma laçada, viro a agulha para ficar voltada para mim e tiro as 3 laçadas de uma vez. Assim mesmo, e agora um ponto baixo no próximo ponto, que está bem ali. Pause o vídeo, continue o trabalho e nos vemos quando chegar no canto. Quando você voltar para onde começamos, você pode entrar naquele último ponto, que é bem ali. Vou deixar essas 2 alças na minha agulha. Então, acabei de começar um ponto baixo e agora, naquela corrente que fizemos, bem aqui. Bem onde unimos o nosso fio. Vou começar meu segundo ponto baixo. Então, com as 3 alças, dou a laçada e tiro todas as 3 alças. Assim o meu canto está pronto. E agora vamos apenas fazer um ponto baixíssimo no próximo ponto para unir. Só fazer um ponto baixíssimo no próximo ponto. Aqui está uma bordinha ao redor da parte de baixo da corrente do suéter. Para prender, corte o fio, deixando uma ponta longa para costurar com a agulha. Depois, puxe sua agulha para cima, passe o fio por dentro, aperte bem para prender e agora seu suéter está pronto. Tudo o que precisamos fazer agora é costurar essas pontas. Espero que você tenha gostado desse tutorial tanto quanto eu. Estou te esperando naquele vídeo ali em cima e continue ligada.